O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, rezar por alguém é de uma forma querer bem aquela pessoa. Quando a gente reza por alguém, alguém que está precisando de uma oração, alguém que pediu a nossa oração, e a gente reza por aquela pessoa, é uma forma que eu quero bem por você, porque oração é um querer bem, eu querer que a pessoa esteja bem. É como se a gente tirasse aquela pessoa daquela situação onde ela se encontra e as colocasse em um lugar assim, com muito cuidado. É um cuidado especial. Todo o capítulo 17 do Evangelho de João é uma grande oração de Jesus ao Pai por nós. É a chamada oração sacerdotal. Nessa oração, Jesus manifesta sua confiança naqueles primeiros discípulos, naqueles primeiros que ele chamou. E eles sabiam que aqueles primeiros discípulos e discípulas dariam continuidade ao anúncio do reino, e que mais tarde iriam outras pessoas, iriam aderir a essa proposta diante do anúncio dos discípulos. Interessante que nessa oração, primeiro Jesus rezou pela nossa unidade, que sejam um como nós somos um. Ele então reza para que a gente possa viver a unidade, porque a unidade é fundamental na nossa vida. Toda divisão, ela gera dor, separação. Uma comunidade desunida é uma comunidade destruída. Uma família desunida é uma família destruída. Por isso que Jesus pede pela unidade, pela nossa comunhão. No segundo momento, Jesus pede ao Pai que nos proteja do mal. Ele pede, diz para ele: olha, eles estão no mundo, eu não os tirei do mundo, mas eu peço que os guarde do maligno, né? Então Jesus sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, então ele reza ao Pai
pedindo que nos livre do maligno. Quando nós rezamos no final do Pai Nosso, pedimos a Deus que nos livre do mal. E Ele também rezou para que nós fôssemos comprometidos com a verdade. A verdade é o próprio Cristo. Santifica-os na verdade. E o texto, Jesus reza assim, nosso texto de hoje: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que ele esteja em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus reza pelos discípulos e por todos aqueles que iriam acreditar posteriormente nele, por causa da palavra anunciada pelos discípulos. Como vemos, antes mesmo que nós existíssemos, antes mesmo que nós manifestássemos a nossa fé, nós já estávamos incluídos na oração de Jesus. Ele pedia por aqueles que iriam crer. Era o desejo de Jesus, portanto, conscientizar os discípulos e também nós, hoje, sobre a importância de vivermos de modo semelhante à Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um modelo de comunhão, de unidade. Jesus fala de um elemento ainda hoje muito desafiador nesse texto, quando ele diz assim: eu não te peço por esses, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles, que todos sejam um. A divisão, as guerras religiosas já foram e continuam sendo um dos piores testemunhos da humanidade. Nós cremos em um Deus, mas praticamos a guerra, a divisão entre nós. O fundamentalismo que gera tanta divisão. É importante termos em mente que unidade não é uniformidade, mas aquela unidade que admite respeitar a diversidade, respeitar a diferença do outro. Para o nosso relacionamento de irmãos em Cristo, é fundamental que haja unidade. Unidade na diversidade, isto é, unidade nas nossas diferenças. É partilhando os nossos dons que nós vamos construir a unidade, a comunhão entre nós. Uma comunhão de amor que tem um único objetivo: produzir frutos de bondade. E esses frutos, eles não são possíveis quando nós vivemos a divisão. Portanto, a oração de Jesus pela unidade nos faz pensar numa convivência pacífica e respeitosa entre as religiões. Cada religião tem a sua trajetória. Cada religião tem seus erros e tem seus acertos. Cada religião tem pontos que se convergem. Este é o lugar do encontro, da paz, do diálogo e do respeito. No Brasil, nós estamos celebrando, como eu disse no início da celebração, a semana de oração pela unidade dos cristãos. O tema, proposto para esse ano é: vimos o seu astro no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. É um texto baseado no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. A estrela, em algumas traduções, algumas bíblias, não fala estrela, fala astro. Seria a estrela do Oriente, seria uma espécie de chamado à unidade. Por quê?
Foi a partir daquela estrela que os magos de diferentes lugares, eles viram a estrela, e aquela estrela os levou a um único objetivo: a gruta de Belém, a Jesus. Então nós podemos ser diferentes, mas o nosso objetivo é único, é Jesus. Então nós, tantas religiões cristãs, para que existir guerras entre nós? Porque se nós temos um único objetivo, que é Jesus Cristo, somos diferentes. Claro, somos diferentes nas nossas doutrinas, mas as nossas diferenças não podem nos distanciar. As diferenças não podem nos levar a guerras, a divisões, a ódio, a rancor. Não. Nós temos um objetivo único, que é Jesus Cristo. Somos seres de comunhão, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a Santíssima Trindade, que é comunhão, que é amor. O Papa Francisco tem pedido cada vez mais a unidade entre nós cristãos, através do diálogo, da oração, do trabalho pelo bem comum, como lembra o Evangelho de João: nisso todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós seremos conhecidos como discípulos e discípulos se amarmos. O Papa Francisco nos diz: também nós cristãos, na diversidade de nossas confissões e tradições, somos peregrinos em nosso caminho rumo à unidade plena, e nos aproximamos de nosso objetivo quanto mais mantemos nosso olhar fixo em Jesus, nosso único Senhor. E o nosso olhar único ao único Senhor, que é Jesus Cristo, nos faz caminhar nessa unidade. Portanto, que nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, que nós, cada um de nós, todas as igrejas cristãs, nos conscientizemos da importância de vivermos como irmãos, de amarmos mutuamente, respeitando as nossas diferenças. Sim, porque as diferenças, elas não são uma espécie de fraqueza, mas podemos ver nas diferenças justamente coisas positivas. A gente cresce nas diferenças, é aí que a gente cresce. Então as diferenças não podem, nos desunir, quer na vivência religiosa, quer nas nossas famílias. As diferenças que nós trazemos, elas não podem nos separar. Pelo contrário, a gente valorizar o dom, a diferença que existe em cada um, como vamos lembrar na festa do próximo domingo, da festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, que nos lembra os dons de Deus, os dons do Espírito, que nos são dados para vivermos a unidade. Acreditemos na unidade. Sobretudo, nos coloquemos dessa forma na oração, nessa oração bonita de Jesus por nós, para que nós possamos viver na unidade, superando toda a tentação do maligno, porque o grande poder do maligno é tentar nos dividir. O maligno, ele entra na divisão. Quando ele quer nos enfraquecer, ele divide. Quando o maligno quer destruir uma família, ele divide ela primeiro. Quando o maligno quer tirar de nós a essência da nossa fé, que é o Cristo, ele nos divide. Que nós possamos superar as ações do maligno, firmando o nosso compromisso no amor fraterno, na comunhão fraterna. Apresentemos a Deus agora as nossas preces, os nossos pedidos.